aprenda mais sobre organização do espaço e do tempo. Bom, nessa aula nós vamos abordar um tema muito importante no cotidiano da educação infantil: ambiente, espaços e materiais como mediadores da aprendizagem. Para ser promotora de desenvolvimento e aprendizagens, primeiramente a organização do espaço deve atender às necessidades afetivas e fisiológicas das crianças e construir-se em um espaço de desafios, descobertas e possibilidades de que a criança estabelecer variadas relações. Afinal de contas, o que é espaço? Os termos espaço e ambiente têm o mesmo significado? Bom, espaço é o local onde as atividades são realizadas e se caracterizam pelos móveis, objetos e decoração. O ambiente são os conjuntos, é o conjunto desse espaço físico e as relações que estabelecem no mesmo, as quais envolvem os afetos, as relações interpessoais das pessoas envolvidas no processo adulto e criança. Desse modo, não se considera somente o meio físico ou material, mas também as interações que se produzem nesse meio. Concluímos que eles são coisas distintas, mas que se completam. Aqui uma foto do exemplo espaço, ambiente, onde as interações vão acontecer. Então, a criança entende que aqui é o lugar que eu estudo, que eu pinto, aqui é o lugar que eu brinco, aqui é o lugar que eu faço leitura, que eu guardo material, entende? Fica explícito, fica claro para a criança entender isso. Mas rotina. Vamos falar um pouco sobre rotina na educação infantil. Há uma série de atividades que precisam estar presentes no dia a dia da criança, na instituição, que se referem à satisfação de necessidades vitais, por exemplo, o descanso, a higiene, a alimentação. Ao mesmo tempo, também temos uma série de atividades importantes voltadas para a construção de vínculos com objetos, colegas, adultos. Todas essas atividades formam o que chamamos de rotina, considerando que elas possuem uma certa estabilidade diária. A rotina é uma estratégia de que os seres humanos se utilizam para poder organizar o seu cotidiano. E a rotina na educação infantil possui grande relevância por apresentar uma certa regularidade na organização do tempo tão necessárias às diferentes idades. Isso porque as atividades que se repetem regularmente passam a atuar como reguladores do tempo para a criança, permitindo que elas se organizem no espaço e no tempo por meio de referências que se tornam estáveis, como o horário do parque, o almoço, o lanche, o sono. Se a gente garantir que essas atividades aconteçam sempre na mesma hora, a gente vai permitir que as crianças se apropriem da sua rotina na instituição, o que gera sentimento de segurança, confiança, que são fundamentais para que se dediquem às suas aprendizagens. Ao criar referência para o seu dia numa creche, numa pré-escola, na escola, a criança é capaz de antecipar as atividades que ocorrerão, tendo a possibilidade de organizar seu tempo, sentindo-se mais tranquila e menos ansiosa. O fato de buscarmos essa regularidade na rotina das crianças não implica uma organização do tempo rígida e inflexível. Cotidiano e rotina. Vamos comentar sobre isso? Muitas vezes trabalhamos com noções de rotina e cotidiano como se elas fossem similares. É importante poder diferenciá-las, pois isso nos ajuda a compreender e atuar de modo mais consciente. Veja agora o conceito de cotidiano e rotina. Cotidiano é aquilo que vivemos no dia a dia, no presente. É aquilo que acontece, a dimensão concreta da vida. Inclui o que planejamos, mas também o inesperado, cotidiano. Rotina. Rotina é uma estratégia que os seres humanos utilizam para organizar o seu cotidiano. A rotina é uma estratégia que os seres humanos utilizam para organizar o seu cotidiano. Deu para entender?
Bom, a rotina é muito vinculada ao conceito de tempo, mas ela não é apenas isso não. Ela é influenciada por vários fatores tais como os espaços que a instituição possui, o contexto social no qual ela está inserida, o currículo proposto e as atividades decorrentes, os materiais e equipamentos disponíveis. A rotina é uma síntese do projeto pedagógico da instituição de educação infantil. Se o projeto tem uma dimensão social que valoriza a cultura local, ela pode ser uma rotina de passeios, de visita, de intercâmbios. Agora, se for um projeto pedagógico que tenha ludicidade, o valor central certamente terá um tempo maior para brincadeira coletiva, para brincadeira individual, e serão construídos espaços com materiais e equipamentos desafiantes ao brincar. Bom, isso significa dizer que é impossível ter apenas uma rotina na educação infantil. Cada instituição terá que construir elementos importantes na sua rotina, mesmo dentro de uma mesma instituição. As rotinas devem ter estruturas diferenciadas, pois as necessidades e possibilidades dos grupos são diferentes. Outra ideia importante é que a rotina vai sendo transformada ao longo do tempo. Isso é, se no início do ano havia necessidade de um tempo maior para ir no banheiro e fazer a higiene de modo organizado, porém prazeroso, no final deste ano esse hábito já está consolidado e a atividade dura um pouco tempo. Rotina flexível. A rotina de uma turma não pode ser inflexível. Ao longo dos dias existem algumas atividades que são repetitivas. O fato de elas serem repetitivas não significa que sejam feitas todo dia do mesmo modo, ok? Podem desenhar todos os dias, mas desenhos não são os mesmos se tivermos o acompanhamento de um adulto experiente interessado em propiciar situações interessantes de aprendizagem e desenvolvimento. Então, se a gente vai desenhar um pato, é porque houve a história de um pato e o pato teve uma lição moral, ele ajudou a educar, ele incentivou, despertou sentimentos, incentivou ações, e agora nós vamos pintar o patinho. Deu para entender? Até as brincadeiras, as atividades, principalmente as brincadeiras, elas devem ser dirigidas.